O som do meu corpo batendo contra a parede ainda ecoa na minha memória. O gosto metálico do sangue invadindo minha boca, enquanto ele sorria, satisfeito com sua obra. 40 anos, 4 décadas de vida que deveriam ser celebradas com alegria, transformadas em mais uma cicatriz para minha coleção invisível. Meu nome é Fernanda Bastos, sou enfermeira no Hospital Municipal São Lucas, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Para quem me via nos corredores do hospital, sempre sorridente, cuidando dos pacientes com carinho, era impossível imaginar o inferno que vivia dentro das paredes do meu apartamento no Jardim Paulista. Naquela manhã do meu aniversário, acordei com uma sensação estranha no peito. Um pressentimento, talvez. Juliana, minha filha de 15 anos, havia preparado um café especial antes de ir para a escola. Um bilhetinho escrito com sua letra delicada desejava: "Feliz aniversário, mãe, te amo." Aquele pequeno gesto encheu meus olhos d'água. Pelo menos alguém lembrava. Jonas, meu marido, saiu para trabalhar na concessionária sem dizer uma palavra. Nem mesmo um bom dia ou qualquer menção à data. Depois de 17 anos juntos, eu já deveria estar acostumada com sua indiferença. Mas algo na frieza daquele dia específico parecia diferente, mais cortante. Durante meu turno no hospital, recebi mensagens carinhosas de colegas. Solange, minha amiga de plantões, insistiu para me levar um bolo no intervalo do almoço. 40 anos não é para qualquer um, Fê, ela dizia, enquanto acendia as velinhas coloridas. Sorri, mas meus olhos não acompanharam. Solange percebeu. Não era a primeira vez que ela notava os sinais. As manchas roxas mal escondidas pela maquiagem. Os saltos cada vez mais baixos depois que torci o tornozelo, caindo da escada. As ligações constantes de Jonas controlando meu paradeiro. "Está tudo bem, Fernanda?" Ela perguntou, segurando minha mão por cima da mesa do refeitório. Engoli em seco e desviei o olhar. Claro, só cansada. Plantão duplo, você sabe como é. A mentira saía automática, como um reflexo de sobrevivência que meu corpo havia aprendido ao longo dos anos. Voltei para casa mais cedo naquele dia. Queria preparar um jantar especial, talvez reacender algo no meu casamento? Ingenuidade? Desespero? Um pouco dos dois, talvez. Passei no mercado, comprei ingredientes para a lasanha que Jonas tanto gostava. Gastei parte do dinheiro que economizava escondido em um vinho mais caro. Arrumei a mesa com as taças que ganhamos no casamento, nunca usadas. Coloquei até velas, imagine só. Às 6 da tarde, Juliana ligou avisando que dormiria na casa da avó para um trabalho escolar. Senti um aperto no peito. Estaria sozinha com Jonas. Por um instante, pensei em pedir que ela voltasse, mas logo afastei o pensamento. Minha filha não merecia carregar o peso dos meus medos. O barulho das chaves girando na fechadura me despertou dos pensamentos. Jonas chegou cambaleando, o cheiro de álcool impregnando o ar. Tinha passado no bar do Zeca depois do trabalho, como fazia quase todos os dias. Seus olhos percorreram o apartamento, detendo-se na mesa arrumada com um estranhamento hostil. "O que é isso?" perguntou, jogando a pasta no sofá. "É meu aniversário hoje", respondi baixinho, tentando manter o sorriso. "Preparei algo especial para nós." Ele riu. Um riso seco, sem humor. Caminhou até a cozinha, abriu a geladeira e pegou uma cerveja, e, ignorando o vinho já aberto sobre a mesa. "Aniversário", repetiu, como se saboreasse uma piada particular. 40 anos. Está ficando velha, hein, Fernanda? Engoli o comentário junto com a humilhação. "Vamos jantar? A comida vai esfriar." Jonas sentou-se à mesa, olhando para a lasanha com desprezo. "Gastou nosso dinheiro com isso? Com vinho caro? Quem você está tentando impressionar?" "Só queria comemorar", murmurei, servindo seu prato. Minhas mãos tremiam levemente. Foi quando ele notou o pequeno embrulho ao lado do seu prato. Um presente que comprei para mim mesma, mas coloquei como se fosse dele. Um perfume barato, nada especial, apenas para manter as aparências de um casamento normal, pelo menos naquele dia. "O que é isso?" perguntou, pegando o pacote. "Um presente?" Pensei que... Minha voz morreu quando vi sua expressão mudar. "Você pensou? Esse é o seu problema, Fernanda. Você pensa demais." Ele se levantou bruscamente, derrubando o vinho sobre a toalha branca.
A mancha vermelha se espalhou como sangue sobre a neve. Um presságio do que estava por vir. Jonas, por favor, só queria ter um jantar agradável. Não pude terminar a frase. Seu punho fechado conectou-se com meu rosto com tanta força que fui lançada contra a parede. A dor explodiu, aguda e quente, enquanto sentia o sangue escorrendo do supercílio cortado. O mundo girou, embaçado pelas lágrimas involuntárias. Foi então que ele disse aquelas palavras que ficariam gravadas para sempre na minha memória. Esse é o seu presente de aniversário. Quer mais? E então ele começou a rir. Uma gargalhada grotesca que ecoava pelas paredes do nosso apartamento. Ria da minha dor, do meu sangue, da minha humilhação. Ria dos meus 40 anos reduzidos a mais um episódio de violência. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não sei explicar exatamente o que foi. Talvez o último fio de esperança se rompendo. Talvez uma força ancestral despertando. Enquanto limpava o sangue do rosto com as costas da mão, uma clareza estranha tomou conta de mim. Olhei para Jonas ainda rindo, agora sentado novamente, servindo-se da lasanha como se nada tivesse acontecido. Observei cada detalhe. A aliança de casamento na mão que acabara de me agredir, o leve tremor alcoólico nos dedos, a gravata cara comprada com o dinheiro que eu tanto trabalhava para ganhar, a arrogância no olhar de quem se sente intocável, acima da lei e das consequências. Vou pegar gelo para esse olho, ele disse, subitamente pragmático, como se estivesse me fazendo um favor depois de um acidente qualquer. Levantei-me devagar, sentindo a dor pulsar no rosto. Caminhei até o banheiro e encarei meu reflexo no espelho. O hematoma já começava a se formar. Vermelho intenso que em breve se tornaria roxo, depois esverdeado, seguindo o ciclo de cura que eu conhecia tão bem como enfermeira e como vítima. Mas o que mais me impressionou não foi o ferimento. Foi o olhar da mulher que me encarava de volta. Não havia mais medo naqueles olhos, nem resignação. Havia algo novo, algo frio, calculista e determinado. Respirei fundo, 1, 2, 3 vezes. E tomei minha decisão. Voltei para a sala com um sorriso sereno que desconcertou Jonas por um instante. Sentei-me à mesa, peguei meu garfo e continuei comendo como se nada tivesse acontecido. O que foi? Ele perguntou, incomodado com minha calma repentina. Nada, respondi cortando um pedaço de lasanha. Só estou pensando no futuro. E estava mesmo. Um futuro que ele jamais poderia imaginar. Um futuro que começava a se formar naquele exato momento, enquanto eu mastigava lentamente, sentindo a dor pulsante no meu rosto, como um lembrete constante do que precisava ser feito. Naquela noite, após o jantar, Jonas adormeceu no sofá, roncando alto com a televisão ainda ligada. Seu sono pesado, induzido pelo álcool, era uma das poucas bênçãos do meu casamento. Silenciosamente, trancada no banheiro, examinei o corte acima do meu olho. Precisaria de pontos, mas não podia ir ao hospital. Não naquela noite. As perguntas seriam inevitáveis, e eu ainda não estava pronta para dar as respostas. Improvisei um curativo com o que tinha em casa. Anos como enfermeira me deram essa habilidade, cuidar dos próprios ferimentos sem fazer alarde. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular escondido na caixa de absorventes. Um segundo aparelho que Jonas desconhecia, presente de Solange, depois que ele quebrou meu telefone anterior durante uma de suas crises. Hesitei por alguns segundos antes de digitar a mensagem para Tatiane. Ela era a única que havia notado os sinais, que havia tentado conversar comigo sobre o assunto várias vezes. Sempre desviei, sempre neguei, mas naquela noite, algo havia mudado dentro de mim. Preciso da sua ajuda. Amanhã no seu horário de almoço. É urgente. Não conte a ninguém. A resposta chegou quase imediatamente. Estarei lá. Você está bem? Agora vou ficar. Respondi, sentindo uma estranha calma tomar conta do meu corpo. Desliguei o celular e o escondi novamente. Encarei mais uma vez meu reflexo no espelho, o curativo improvisado, os olhos diferentes de antes. Fiz uma promessa silenciosa para a mulher que me encarava. Aquela seria a última marca que Jonas deixaria em mim. Na manhã seguinte, acordei antes dele como sempre. Preparei seu café, arrumei sua roupa, fiz seu lanche para o trabalho
a perfeita esposa submissa que ele esperava. Quando me viu, parou por um segundo observando o curativo no meu rosto. "Use maquiagem para cobrir isso", ordenou mordendo uma torrada. "Não quero que fiquem fazendo perguntas." "Sim, vou usar", respondi docilmente, servindo mais café em sua xícara. Direi que bati na porta do armário. Ele assentiu, satisfeito com minha obediência, com a mentira pronta que protegeria sua reputação. Como vendedor de carros usados na carrocencia, Jonas cultivava a imagem de homem de família, honesto, trabalhador. Se os clientes soubessem que tipo de homem realmente comprava. "Vou passar no mercado depois do trabalho", comentei casualmente enquanto ele pegava as chaves do carro. "Precisamos de algumas coisas para casa." "Não gaste muito", respondeu secamente, ajustando a gravata. "E não se esqueça de buscar meu terno na lavanderia." "Claro, não vou esquecer." Sorri, representando o papel que há anos desempenhava. Assim que a porta se fechou atrás dele, deixei o sorriso artificial morrer em meus lábios. Corri para o banheiro e vomitei, o corpo finalmente liberando toda a tensão acumulada. Depois de escovar os dentes, sentei-me na cama, as mãos ainda trêmulas, mas a mente mais clara do que nunca. Por 5 longos anos, desde que as primeiras agressões começaram, eu havia me adaptado, minimizado, justificado. Ele está estressado com o trabalho, bebeu um pouco demais, eu devia ter sido mais cuidadosa. Frases que repetia para mim mesma, construindo uma prisão invisível de culpa e medo. Meus dedos tocaram levemente o curativo. A dor pulsava sob ele, lembrando-me do momento exato em que algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não foi o golpe em si. Já havia suportado piores. Foi o riso. O prazer genuíno que vi em seus olhos enquanto ele zombava da minha dor. Olhei para o relógio. Tinha 3 horas antes de encontrar Tatiane. Tempo suficiente para começar. Fui até o escritório de Jonas, um pequeno cômodo, onde ele guardava documentos relacionados ao trabalho. A porta estava trancada, como sempre, mas eu sabia onde ficava a chave reserva. Atrás do quadro na sala, um esconderijo tão óbvio que chegava a ser insultuoso. Com cuidado, abri gavetas e pastas, fotografando documentos com o celular secreto, faturas adulteradas, contratos com cláusulas duvidosas, registro de odômetros alterados. Jonas achava que eu era estúpida demais para entender suas fraudes, mas eu observava em silêncio há anos. Cada documento fotografado era uma pequena vitória, uma arma que eu acumulava sem que ele soubesse. Recoloquei tudo exatamente como estava e tranquei a porta. Depois, fui até nosso quarto e do fundo do armário tirei uma pequena caixa onde guardava recibos de hospital, fotos de ferimentos anteriores, bilhetes ameaçadores que Jonas havia deixado. Meu arquivo secreto de provas, mantido por insegurança, por medo de que um dia as coisas piorassem tanto que eu precisaria de ajuda legal. Aquele dia havia chegado. Às 11h30, saí de casa em direção ao café onde encontraria Tatiane. Escolhi roupas que cobrissem os outros hematomas mais antigos nos braços. Maquiagem pesada para disfarçar o curativo. O disfarce perfeito da mulher que não quer que saibam. O Café Paulista ficava a algumas quadras do prédio, onde Tatiane dava aulas de educação física. Era um lugar tranquilo, com mesas afastadas o suficiente para garantir privacidade. Ela já estava lá quando cheguei, os olhos se arregalando ao me ver mesmo com toda a maquiagem. "Meu Deus, Fernanda, o que aconteceu?" Ela segurou minhas mãos sobre a mesa. Respirei fundo. As palavras ficaram presas por um momento. 5 anos de segredo, 5 anos de negação. Quando comecei a falar, foi como se uma represa tivesse se rompido. Contei tudo. A primeira vez que ele me empurrou contra a parede durante uma discussão, as desculpas depois, as flores, as promessas de mudança. Contei sobre a escalada gradual, os insultos que viraram tapas, os tapas que viraram socos. Falei sobre o medo constante, a vergonha, a culpa que ele me fazia sentir. E, finalmente, contei sobre a noite anterior, o aniversário, o jantar, o soco, o riso. Tatiane chorava silenciosamente enquanto eu falava, suas mãos apertando as minhas com força. "Por que nunca me contou? Por que nunca pediu ajuda?" "Vergonha", respondi simplesmente. "E medo. Ele sempre disse que se eu tentasse deixá-lo,
Encontraria um jeito de tirar Juliana de mim, que ninguém acreditaria em mim contra ele. Mas agora você está me contando, observou Tatiane, enxugando as lágrimas. O que mudou? Olhei para o café na minha frente, o líquido escuro refletindo meu rosto distorcido. Tudo, respondi. Aquele soco no meu aniversário não foi só mais um. Foi um despertador. Vi algo nos olhos dele, Tati. Não era apenas raiva ou descontrole. Era prazer. Ele gostou de me machucar. Tatiane assentiu, compreendendo a gravidade do que eu dizia. E Juliana, ele já... Não, interrompi rapidamente. Nunca tocou nela. Mas ela vê, Tati, ouve, sabe. Tento protegê-la. Mando-a para casa de amigos quando sinto que ele está pior, mas ela sabe. E isso está destruindo-a por dentro também. Abri minha bolsa e mostrei as fotos que havia tirado mais cedo dos documentos de Jonas. O que é isso? Perguntou confusa. Evidência das fraudes que ele comete na concessionária. A adulteração de odômetros, contratos com juros abusivos não declarados, comissões irregulares. Tatiane me encarou surpresa. Você coletou tudo isso? Quando? Hoje de manhã foi a primeira vez que fotografei os documentos. Mas sei dessas fraudes há anos. Ouço as conversas dele, vejo os papéis quando ele deixa pela casa. Jonas acha que sou burra demais para entender o que ele faz. Um pequeno sorriso surgiu em meu rosto. O primeiro genuíno em muito tempo. E o que pretende fazer com isso? Ela perguntou a voz baixa. Inclinei-me para frente, sentindo a determinação fluindo por minhas veias como um remédio poderoso. Quero acabar com ele. Não apenas sair desse casamento. Quero que ele pague por tudo. Pela violência, pelas fraudes, pelo terror psicológico. Quero minha vida de volta, Tati. E quero que ele perca a dele. Tatiane me olhou longamente, como se me avaliasse. Depois pegou o celular e fez uma ligação rápida. Renata, sou eu, Tatiane. Lembra daquela situação que conversamos? Sim, aquela. Aconteceu. Estou com ela agora. Meu coração acelerou. Quem é Renata? Delegada Renata Oliveira, da Delegacia da Mulher, minha prima. Comentei com ela sobre minhas suspeitas há alguns meses, sem mencionar nomes. Ela vai nos ajudar. Senti um misto de alívio e terror. Era real. Estava acontecendo, não havia volta. O que faço agora? Perguntei, a voz trêmula. Primeiro vamos ao hospital documentar seus ferimentos adequadamente. Depois à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. E então, com a ajuda da Renata, vamos montar um plano para coletar mais provas. Peguei minhas coisas, pronta para seguir Tatiane, quando meu celular oficial, o que Jonas conhecia, tocou. Era ele. Mostrei a tela para Tatiane, que assentiu encorajando-me a atender. Oi, Jonas. Onde você está? Sua voz era controlada, mas eu conhecia aquele tom. Estava desconfiado. No mercado, menti suavemente. Comprando as coisas para casa, como disse que faria. Liguei no mercado, não te viram por lá. Um calafrio percorreu minha espinha. Ele estava me checando, como sempre fazia quando suspeitava de algo. Acabei passando na farmácia primeiro. Improvisei rapidamente. Precisava de mais curativos para... Você sabe. Houve um silêncio do outro lado da linha. Esteja em casa quando eu chegar, ordenou finalmente. Tenho uma surpresa para você. Desliguei, o coração martelando no peito. Olhei para Tatiane, o medo evidente em meus olhos. Ele sabe, sussurrei. De alguma forma, ele sente que algo mudou. Tatiane pegou minhas mãos novamente. Então temos que agir mais rápido. Vamos ao hospital agora mesmo. No Hospital São Lucas, o doutor Augusto, meu colega há anos, assumiu meu caso pessoalmente. O choque em seu rosto quando removi a maquiagem e mostrei não apenas o ferimento recente, mas as cicatrizes antigas, foi visível. Documentou tudo meticulosamente. Fotos, medidas, descrições detalhadas. Por que nunca disse nada, Fernanda? Perguntou enquanto finalizava os pontos no corte sobre meu olho. Porque nós, profissionais de saúde, somos os piores pacientes, Augusto. Cuidamos dos outros, mas negligenciamos a nós mesmos. Ele assentiu tristemente. O que posso fazer para ajudar? Os registros médicos detalhados já são uma grande ajuda. E talvez seu testemunho, caso seja necessário no futuro. Da clínica, fomos diretamente à Delegacia da Mulher. A delegada Renata nos esperava. Uma mulher de meia idade com olhos intensos,
que pareciam enxergar além das aparências. Não havia julgamento em seu olhar, apenas compreensão e determinação profissional. Por 2 horas relatei tudo, cada incidente que conseguia lembrar, cada ameaça, cada humilhação. Mostrei as fotos que havia coletado ao longo dos anos, os registros médicos que Dr. Augusto preparara, os documentos fraudulentos da concessionária. Você tem um caso sólido de violência doméstica, disse a delegada finalmente. E com essas provas das fraudes, podemos envolver o Ministério Público para uma investigação mais ampla. O que acontece agora? Perguntei, exausta emocional e fisicamente. Normalmente emitimos uma medida protetiva imediatamente, mas pelo que você descreveu, seu marido é controlador e vingativo. Isso o enfureceria e poderia colocá-la em maior risco. Ela se inclinou para frente, os olhos fixos nos meus. Temos uma abordagem diferente para casos como o seu. Podemos montar uma operação para pegá-lo em flagrante na próxima agressão, com policiais prontos para intervir antes que você se machuque seriamente. Como uma armadilha, perguntei sentindo um arrepio. Como uma rede de segurança, corrigiu Renata suavemente. Mas a decisão é sua, Fernanda. É arriscado, exige coragem e entendo perfeitamente se preferir a abordagem tradicional. Pensei por um momento. A imagem de Jonas rindo após me agredir voltou com força total. A humilhação, a dor, o medo constante que Juliana e eu vivíamos. Quero fazer isso, respondi firmemente. Quero que ele seja pego no ato que não haja como negar ou manipular a situação. Renata assentiu, respeitando minha decisão. Vamos precisar instalar equipamentos de monitoramento discretos na sua casa. Microfones, pequenas câmeras. E você precisará usar um dispositivo de pânico para acionar nossa equipe quando necessário. Quando podemos começar? Hoje mesmo. Tem uma equipe técnica que pode fazer isso enquanto seu marido está no trabalho. Ela consultou o relógio. Ainda temos algumas horas, certo? Assenti, calculando mentalmente o horário em que Jonas normalmente voltava para casa. Enquanto a delegada fazia ligações para organizar a operação, Tatiane sentou-se ao meu lado segurando minha mão. Tem certeza disso, Fê? É perigoso. Olhei para ela, sentindo uma força que não sabia que possuía. Tenho medo? Sim, estou apavorada. Mas mais apavorada estou com a ideia de viver mais um dia naquela casa, esperando o próximo golpe, a próxima humilhação. E se um dia ele decidir que Juliana também merece um presente? Tatiane assentiu, compreendendo. Além disso, continuei, não quero apenas escapar dele, quero justiça. Por mim e por todas as outras que estão presas em casamentos como o meu, sem voz, sem saída. A delegada retornou, acompanhada por um homem que se apresentou como Gabriel Santos, advogado especializado em casos de violência doméstica. A doutora Renata me colocou a par da situação, disse ele, estendendo a mão. Se me permitir, gostaria de representá-la legalmente neste caso. Não tenho como pagar um advogado, respondi hesitante. Ele sorriu gentilmente. Trabalho com a ONG Recomeço, que oferece assistência jurídica gratuita para mulheres em situação de violência. Seu caso não será apenas sobre a agressão física, mas também sobre as fraudes financeiras, o que o torna ainda mais complexo. Aceitei sua ajuda, sentindo pela primeira vez que não estava sozinha naquela batalha. Enquanto discutíamos os próximos passos, uma ideia começou a se formar em minha mente, não apenas sobre como escapar de Jonas, mas como garantir que Juliana e eu teríamos um futuro seguro. Doutor, Gabriel, o que aconteceria com os bens adquiridos com dinheiro de fraudes, caso Jonas seja condenado? O advogado ajustou os óculos pensativo. Geralmente são confiscados pelo Estado, mas há precedentes onde se a cônjuge não estava envolvida nas fraudes e foi vítima de abuso. Parte desses recursos pode ser direcionada como indenização. Um plano começava a se desenhar em minha mente. Um plano não apenas para fugir, mas para reconstruir minha vida e a de Juliana. Um plano para transformar os anos de sofrimento em algo positivo. Enquanto a equipe técnica se preparava para instalar os equipamentos em minha casa, eu me preparava para a batalha mais importante da minha vida. Uma batalha que começara com um soco no meu aniversário de 40 anos, mas que terminaria com minha libertação. Voltei para casa com o coração acelerado e uma estranha mistura de medo e determinação. A equipe técnica da delegada Renata
já havia instalado os equipamentos de vigilância. Microcâmeras do tamanho de botões escondidas em pontos estratégicos da sala e do quarto. Microfones discretos, que pareciam pequenos pregos na parede, e um dispositivo de pânico disfarçado como um simples chaveiro. Tudo invisível aos olhos de Jonas, mas capaz de registrar cada movimento, cada palavra sua. Enquanto arrumava essa cozinha, ensaiando mentalmente a normalidade que precisaria fingir quando ele chegasse, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Juliana. Mãe, posso dormir na casa da avó hoje também? Estamos avançando bem no trabalho. Senti um alívio imenso. Minha filha estaria segura, longe do que poderia acontecer naquela noite. Respondi rapidamente. Claro, meu amor. Amanhã conversamos, tá? Te amo. Guardei o celular e continuei a preparar o jantar, tentando manter as mãos ocupadas para controlar a ansiedade. Na mesa da sala, o dispositivo de pânico, um pequeno chaveiro vermelho, aguardava. Um simples toque de 3 segundos e a equipe da delegada invadiria o apartamento. Uma rede de segurança, como Renata havia dito. Ainda assim, a ideia de provocar deliberadamente uma situação que poderia levar à violência fazia meu estômago revirar. O advogado Gabriel havia me orientado sobre como proceder. Não provoque diretamente, explicou ele. Apenas não seja tão submissa quanto ele espera. A menor resistência já é suficiente para homens como Jonas perderem o controle. Perto das 7 da noite, ouvi a chave girando na fechadura. Respirei fundo, preparando-me para o teatro que estava prestes a encenar. Jonas entrou, jogando a pasta sobre o sofá como sempre fazia. Seus olhos percorreram o ambiente, parando em mim por um momento mais longo que o normal, avaliando. Cadê a Juliana? Perguntou, tirando o paletó. Ficou na casa da minha mãe. O trabalho da escola está levando mais tempo que o previsto. Ele assentiu levemente, indo até a geladeira para pegar uma cerveja. Notei que já estava alterado. Provavelmente havia passado no bar do Zeca após o trabalho, como de costume. Isso poderia facilitar ou complicar meu plano. Fiz frango assado para o jantar, comentei casualmente, colocando os talheres na mesa. Não estou com fome ainda, respondeu, deixando-se cair no sofá e ligando a televisão. Continuei com a rotina normal, servindo peia ao jantar, aguardando pacientemente que ele viesse à mesa. Quando finalmente o fez, comemos em silêncio por alguns minutos. Senti seu olhar sobre mim várias vezes, como um predador observando sua presa em busca de sinais de fraqueza. Como foi o trabalho? Perguntei, tentando soar natural. Jonas deu de ombros. Normal. Vendemos 2 carros hoje. Tomou um gole de cerveja e continuou. E você? Onde esteve hoje à tarde? Engoli em seco. Ele estava me testando. Fui ao mercado, como disse, e depois passei na farmácia para comprar mais curativos. Indiquei sutilmente o ferimento acima do meu olho. Engraçado, disse ele, inclinando-se levemente sobre a mesa. Liguei na farmácia perto de casa. Ninguém te viu por lá. Meu coração acelerou, mas mantive a compostura. Fui à farmácia do centro, perto do mercado. Queria evitar perguntas dos vizinhos sobre isso. Apontei novamente para o ferimento. Jonas me estudou por um momento. Depois sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Preocupada com o que os vizinhos pensam, é? Muito considerado da sua parte, protegendo minha reputação. Não respondi, limitando-me a continuar comendo. A tensão era palpável, carregando o ar como eletricidade antes de uma tempestade. Jonas terminou sua cerveja e abriu outra. Seu terceiro, talvez 4º drink da noite. Sabe, estive pensando, ele começou girando a garrafa entre os dedos. Talvez devêssemos tirar férias, só nós 2. Faz tempo que não saímos de Ribeirão. Levantei os olhos, surpresa com a mudança de assunto. Férias? Mas e o seu trabalho? E a escola da Juliana? A escola está acabando. E o trabalho... Bem, digamos que tem uma reserva especial guardada, suficiente para umas férias de luxo. Entendi imediatamente do que ele estava falando. O dinheiro das fraudes, provavelmente guardado em alguma conta que eu desconhecia. Era uma oportunidade perfeita para fazê-lo admitir suas atividades ilícitas. Que reserva é essa? Perguntei com falsa inocência. Achei que estávamos apertados financeiramente. Você sempre diz que não posso gastar muito. Seus olhos endureceram por um momento. Depois ele sorriu novamente, autoconfiante. Tenho meus métodos, Fernanda.
Um homem precisa saber como garantir o bem-estar da família. Métodos como alterar odômetros nos carros da concessionária. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Por um segundo vi a surpresa em seu rosto, rapidamente substituída pela raiva. Ele colocou a garrafa na mesa com força, o líquido derramando levemente. Do que você está falando? Engoli em seco. Não havia volta. Ouvi você falando ao telefone outro dia sobre reduzir a quilometragem de um Corolla para vendê-lo como seminovo. Jonas se levantou abruptamente, a cadeira arrastando contra o piso com um ruído agudo. Você anda me espionando? Não, respondi, mantendo a voz firme apesar do medo crescente. Você falou alto. Eu estava na cozinha. Ele contornou a mesa lentamente, aproximando-se de mim como uma tempestade se aproxima da costa. Instintivamente, recuei na cadeira. E o que mais você ouviu, Fernanda? O que mais você acha que sabe sobre os meus negócios? Minha mão direita se moveu discretamente em direção ao bolso, onde guardara o dispositivo de pânico. Ainda não era hora de acioná-lo. Precisava de mais, de uma confissão clara. Nada, respondi, baixando os olhos em uma demonstração de submissão que sabia que o acalmaria. Só ouvi aquela conversa específica. Não entendo dessas coisas de negócios. Funcionou. Jonas relaxou visivelmente, convencido de que eu era apenas a esposa tola e ignorante que ele sempre presumiu que eu fosse. É melhor continuar assim, advertiu, voltando ao seu lugar. Há coisas que você não precisa entender, apenas aceitar. Entendido? Assenti silenciosamente, interpretando o papel que ele esperava. Mas por dentro, minha determinação apenas crescia. Precisava de mais provas, mais confissões. O plano que havia discutido com o advogado Gabriel começava a tomar forma em minha mente. Após o jantar, Jonas foi tomar banho enquanto eu lavava a louça. Aproveitei a oportunidade para checar meu celular secreto. Havia mensagens de Tatiane, Renata e Gabriel, todos checando se eu estava bem, se precisava de algo. A sensação de ter uma rede de apoio, depois de anos de isolamento, era estranhamente reconfortante. Respondi rapidamente que tudo estava sob controle até o momento e que seguiria com o plano conforme combinado. Quando ouvi o chuveiro desligar, guardei o celular novamente em seu esconderijo. Jonas saiu do banheiro usando apenas uma toalha na cintura, o cheiro de álcool ainda emanando de sua pele apesar do banho. Sentou-se na cama, enquanto eu fingia arrumar algumas roupas no armário. Vem cá, chamou, dando tapinhas no colchão ao seu lado. Congelei internamente. Esta era a parte do plano que mais temia. As investidas sexuais de Jonas, após episódios de violência, eram comuns. Uma forma doentia de reconciliação em sua mente distorcida. O advogado havia me alertado que isso poderia acontecer e que eu precisaria encontrar uma maneira de recusar sem provocar uma explosão imediata. Estou cansada, Jonas, respondi suavemente. Foi um dia longo e esse machucado está doendo bastante. Seu rosto endureceu. Estou pedindo para você vir aqui, repetiu, a voz baixa e ameaçadora. Respirei fundo e me aproximei, sentando-me a uma distância segura. Ele estendeu a mão para tocar meu rosto, os dedos roçando o curativo. Desculpe por isso, disse, sem real arrependimento na voz. Você sabe como me tira do sério às vezes? Era o padrão clássico. Agressão, culpabilização da vítima, falso arrependimento, uma dança macabra que conhecíamos bem. Sei, respondi mecanicamente. Eu devia ter sido mais atenciosa. Sua mão desceu para meu pescoço, depois para meu ombro, em uma carícia que me causava repulsa. Lutei para não demonstrar. Vamos esquecer isso, murmurou, puxando-me mais para perto. Vem, quero minha mulher. Engoli em seco, o pânico crescendo. Este não era o momento certo para acionar a equipe. Precisava de uma evidência clara de agressão, não de uma situação que poderia ser interpretada como um desentendimento conjugal. Jonas, não estou me sentindo bem, tentei novamente. Podemos deixar para outro dia? Sua expressão mudou instantaneamente. A máscara de falsa ternura caiu, revelando a raiva subjacente. Não está se sentindo bem? Repetiu com desdém. Ou está se guardando para outra pessoa? O quê? Não, claro que não. Então com quem você estava hoje à tarde? E não me venha com essa história de farmácia e mercado.
Já te disse onde estive. Ele agarrou meu braço com força, seus dedos cravando-se em minha pele. Você está mentindo para mim, Fernanda. Consigo ver nos seus olhos. Tentei me soltar, mas seu aperto apenas intensificou. Está me machucando, Jonas. Vou fazer mais que isso se não me contar a verdade. Ameaçou, aproximando o seu rosto do meu. Com quem você está me traindo? A acusação era tão absurda que quase ri. Traí-lo? Quando tinha tempo ou energia para isso? Vivendo em constante terror? Calculando cada palavra, cada gesto para evitar sua ira? Não estou traindo você, respondi, a voz mais firme do que esperava. Nunca traí. Então por que está diferente? Por que está me desafiando? A pergunta me pegou de surpresa. Ele havia notado a mudança em mim. A pequena chama de determinação que havia acendido após o soco do dia anterior. Era mais perceptivo do que eu supunha. Não estou desafiando ninguém, respondi, tentando suavizar o tom. Só estou cansada e machucada. Ele me soltou abruptamente, levantando-se e começando a vestir-se. Seus movimentos eram bruscos, carregados de raiva contida. Vou sair, anunciou secamente. Agora? São quase 10 da noite. Não te devo satisfações, respondeu abotoando a camisa. Já que minha própria esposa não me quer, vou procurar diversão em outro lugar. Era uma tática que ele usava frequentemente. Provocar ciúmes, fazer-me sentir culpada por não atender suas demandas. No passado, isso funcionava. Eu implorava que ficasse. Submetia-me a seus desejos para evitar a humilhação de ser traída. Mas não desta vez. Tudo bem, respondi calmamente. Vai fazer bem esfriar a cabeça. Ele parou no meio do quarto, claramente surpreso com minha resposta. Por um momento pensei que explodiria, que a violência viria naquele instante. Em vez disso, terminou de se vestir em silêncio, pegou a carteira e as chaves e saiu do apartamento sem dizer mais nada. A porta bateu com força suficiente para fazer as paredes tremerem. Esperei alguns minutos para ter certeza de que ele havia realmente saído. Ouvi o motor do carro arrancar e o som dos pneus contra o asfalto se afastando. Só então permiti que as lágrimas viessem, não de medo ou tristeza, mas de pura frustração. O plano não estava funcionando como esperado. Peguei meu celular secreto e liguei para a delegada Renata. Ele saiu, expliquei quando ela atendeu. Não consegui fazê-lo confessar nada substancial sobre as fraudes e evitei a agressão física. Fez bem, respondeu Renata. Sua segurança é a prioridade. Temos as câmeras gravando. Então qualquer coisa que ele tenha dito ou feito já está registrada. E agora? Ele pode não voltar esta noite. Ele voltará, afirmou ela, com a certeza de quem já viu esse padrão muitas vezes. Homens como seu marido não deixam o território desprotegido por muito tempo. Use este tempo para revisar o plano com Gabriel. Vou transferir a ligação para ele. Um clique, e logo ouvi a voz calma e profissional do advogado. Fernanda, como está se sentindo? Frustrada, eu admiti. Achei que seria mais fácil provocá-lo a confessar ou agredir. É melhor assim. Temos tempo. O importante é construir um caso sólido, não apenas capturá-lo em um único momento de violência. Ele mencionou dinheiro guardado de atividades ilícitas, mas nada específico ou confessional. É um começo. Enquanto ele está fora, gostaria que procurasse qualquer documento, extrato bancário, qualquer coisa que possa indicar onde esse dinheiro está guardado. Vou procurar. E sobre a transferência dos bens para meu nome, conseguiu avançar com aquela ideia? Gabriel havia sugerido uma estratégia ousada, usar a própria arrogância e senso de superioridade de Jonas contra ele, fazendo-o transferir bens para meu nome sem perceber as implicações legais completas. Sim, preparei alguns documentos que parecem inofensivos, mas, na verdade, transferem parte dos bens para você. Precisaremos da assinatura dele, obviamente. Trouxe-os comigo caso surja uma oportunidade. Combinamos que ele deixaria os documentos com um policial disfarçado que estava vigiando o prédio. Após desligar, fui diretamente ao escritório de Jonas. Agora que ele estava fora, podia investigar com mais calma. A chave reserva ainda estava em seu esconderijo atrás do quadro. Abri a porta e comecei a revirar metodicamente cada gaveta, cada pasta. Jonas era organizado com seus esquemas, tudo catalogado, arquivado.
Encontrei uma pasta etiquetada apenas com o número de uma conta bancária. Dentro, extratos de uma conta nas Ilhas Cayman, depósitos regulares nos últimos 3 anos, totalizando quase R$1 milhão. Fotografei tudo com meu celular, página por página. Depois encontrei um caderno de capa preta com anotações manuscritas, registros de carros com quilometragem real e alterada, valores pagos na compra e cobrados na venda, percentuais de lucro ilícito. Era um tesouro de evidências. Estava tão absorta na descoberta que quase não ouvi a porta da frente se abrindo. Congelei, o coração disparando. Jonas havia voltado, muito antes do que qualquer um de nós esperava. Rapidamente guardei tudo de volta nos lugares exatos, tranquei a porta do escritório e corri para o quarto, fingindo estar dormindo quando ouvi seus passos se aproximando pelo corredor. A porta do quarto abriu lentamente. Mantive a respiração controlada, os olhos fechados, o corpo aparentemente relaxado sob o cobertor. Senti o cheiro de álcool e cigarro quando ele se aproximou da cama. Sei que está acordada, disse baixinho. Não respondi, mantendo a farsa do sono profundo. Ele ficou parado ao lado da cama por um longo momento, apenas observando. Depois afastou-se e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Ouvi-o indo para o escritório, o ruído da chave girando na fechadura. Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvir através das paredes. Havia deixado tudo exatamente como encontrei. Notaria ele que alguém mexeu em seus documentos secretos? Os minutos se arrastaram como horas enquanto aguardava, tensa sob o cobertor. Finalmente, ouvi a porta do escritório se fechando novamente. Em vez de voltar para o quarto, Jonas foi para a sala. O som da televisão ligada filtrou-se pelo corredor. Respirei fundo, tentando acalmar meus nervos. Meu celular secreto vibrou silenciosamente sob o travesseiro. Uma mensagem de Tatiane. Tudo bem? Respondi rapidamente. Ele voltou mais cedo. Estou fingindo dormir. Encontrei documentos importantes. Provas das fraudes e de uma conta offshore. A resposta veio em segundos. Fique tranquila, a equipe da delegada está a postos. Qualquer problema, use o botão de pânico. Desliguei o celular e o escondi novamente. A sensação de ter pessoas prontas para me proteger, depois de anos enfrentando tudo sozinha, ainda parecia irreal. Um pensamento cruzou minha mente. Como seria viver sem medo? Como seria acordar de manhã sem calcular cada palavra, cada gesto, para evitar provocar a ira de alguém? Essas perguntas me acompanharam enquanto o sono finalmente chegava. Um sono leve e inquieto, pontuado por pesadelos nos quais Jonas descobria meu plano. Mas em cada um desses sonhos, eu não recuava mais. Em cada um desses sonhos, eu finalmente enfrentava o monstro que havia tomado conta da minha vida. E quando acordei na manhã seguinte, com os primeiros raios de sol filtrando-se pelas cortinas, sabia exatamente o que precisava fazer. O jogo de gato e rato com Jonas havia acabado. Era hora de avançar para a fase final do plano. A armadilha que encerraria de uma vez por todas aquele ciclo de abuso e medo. A manhã chegou com uma claridade diferente. Enquanto preparava o café, observei Jonas sentado na mesa, folheando o jornal como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Era assim que funcionava nosso ciclo doentio. Explosões de violência, seguidas por períodos de aparente normalidade. Uma falsa paz que só servia para me manter em constante estado de alerta, esperando o próximo ataque. Preparei ovos e torradas, anunciei, colocando o prato à sua frente. Ele apenas assentiu, sem levantar os olhos do jornal. Seu silêncio era outra forma de punição. O gelo emocional que vinha depois da tempestade. Sentei-me com minha própria xícara de café, observando-o discretamente. Parecia cansado, com olheiras profundas. Onde teria passado a madrugada? Com quem? Percebi que não me importava mais. Era libertador. Vou sair mais cedo hoje, ele disse finalmente, dobrando o jornal. Tenho um cliente importante vindo ver o novo lote de carros. Tudo bem, respondi mantendo o tom neutro. Juliana volta da casa da minha mãe hoje à tarde. Pensei em preparar algo especial para o jantar. Seus olhos encontraram os meus por um breve momento. Não conte com minha presença. Provavelmente vou fechar negócio com esse cliente e teremos que comemorar. Traduzi mentalmente.
Estaria bebendo no bar do Zeca novamente. Perfeito. Isso me daria tempo para preparar a fase final do plano com a delegada Renata e o advogado Gabriel. Desde que encontrei os documentos na noite anterior, uma ideia começou a se formar em minha mente. Não apenas escapar de Jonas, mas garantir que eu e Juliana tivéssemos segurança financeira depois. Claro, sem problema. Respondi com falsa docilidade. Ele terminou o café em silêncio, levantou-se e pegou a pasta. No caminho para a porta, parou e voltou-se para mim, como se tivesse se lembrado de algo. Quase esqueci. Precisamos assinar uns documentos para o banco. Algo sobre atualização cadastral. Deixei em cima da mesa do escritório. Dê uma olhada e assine onde estiver marcado. Vou passar no cartório mais tarde. Meu coração acelerou. Que documentos seriam esses? Jonas nunca compartilhava assuntos financeiros comigo. Muito menos pedia minha assinatura em algo. Que tipo de documentos? Perguntei, tentando soar casual. Nada importante. Burocracia do banco? Seu tom era impaciente. Só assine, não precisa entender. Aquele comentário, não precisa entender, era típico de como ele me tratava. Como se eu fosse incapaz de compreender questões financeiras ou legais. Como se fosse apenas um acessório em sua vida, não uma parceira. Vou dar uma olhada, respondi, mantendo a voz neutra apesar da curiosidade que crescia. Ele assentiu, aparentemente satisfeito com minha obediência habitual, e saiu. Esperei até ouvir o carro se afastando para correr ao escritório. A porta estava destrancada. Uma raridade. Sobre a mesa, um conjunto de documentos com etiquetas amarelas indicando onde assinar. Meus olhos percorreram rapidamente as páginas. E o que vi fez meu sangue gelar. Não eram simples atualizações cadastrais. Eram transferências de propriedade, da casa, dos carros, até mesmo de uma pequena chácara nos arredores da cidade, que eu nem sabia que possuíamos. Tudo passando para o nome de uma empresa chamada JB Empreendimentos, que parecia ser controlada exclusivamente por Jonas. Peguei meu celular secreto e fotografei cada página. Depois liguei imediatamente para Gabriel. Ele está tentando transferir tudo para uma empresa fantasma. Expliquei assim que ele atendeu. Acho que está se preparando para alguma fuga. Talvez suspeite que estou coletando provas. Não assine nada, instruiu Gabriel firmemente. Esses documentos são uma tentativa clara de esvaziamento patrimonial. Provavelmente está relacionado às fraudes que ele vem cometendo. Sente que o cerco está se fechando e quer proteger os bens. O que devo fazer? Se não assinar, ele vai desconfiar. Houve um momento de silêncio enquanto Gabriel pensava. Isso é perfeito, na verdade. Podemos usar essa situação a nosso favor. Os documentos que preparei para transferir bens para seu nome podem substituir alguns desses. Seriam praticamente idênticos na aparência, mas com efeitos legais completamente diferentes. Ele nunca cairia nessa, argumentei. Jonas é astuto demais. A arrogância é o ponto fraco de homens como seu marido, respondeu Gabriel. Ele está tão acostumado a subestimá-la que nem considerará a possibilidade de você verificar os documentos adequadamente ou entender suas implicações. O plano era audacioso, mas fazia sentido. Combinamos que Gabriel viria ao apartamento durante a tarde, enquanto Jonas estivesse no trabalho, trazendo os documentos alternativos. Juliana ficaria mais um dia na casa da minha mãe. Quanto menos ela estivesse envolvida nisso, melhor. Após desligar, notei uma pasta que não estava ali na noite anterior. Abri-a com cuidado e encontrei mais extratos da conta nas Ilhas Cayman, além de documentos relacionados a uma segunda propriedade, um apartamento de luxo em Guarujá que Jonas jamais havia mencionado. Fotografei tudo meticulosamente antes de recolocar na pasta, exatamente como encontrei. O resto da manhã passei tentando manter a rotina normal, limpando a casa, preparando o almoço que Jonas não comeria, lavando roupas, tarefas mecânicas que realizava há anos, mas que agora tinham um propósito diferente: manter as aparências enquanto a armadilha era preparada. Por volta das 14h, a campainha tocou. Era Gabriel, carregando uma pasta semelhante à que Jonas havia deixado. Tatiane estava com ele, assim como uma oficial de justiça que se apresentou como Mariana. A presença da oficial garantiria que os documentos alternativos tivessem validade legal total. Temos pouco tempo, explicou Gabriel,
espalhando os documentos sobre a mesa da sala. Substituí 3 das principais transferências. Em vez de passar os bens para a empresa fantasma de Jonas, eles serão transferidos para seu nome, Fernanda. E se ele verificar antes de assinar? Perguntei, ainda receosa. Ele verificará os títulos, talvez os valores, mas duvido que leia cada cláusula. Homens como ele acreditam que estão sempre no controle. Gabriel apontou para pequenos detalhes nos documentos. Além disso, mantive o visual quase idêntico. A diferença está nas cláusulas legais e nos beneficiários. Tatiane segurou minha mão, dando um aperto encorajador. Vai dar certo, Fê. Estamos com você. A oficial de justiça registrou oficialmente os documentos, carimbando-os e assinando como testemunha. Estes são legalmente vinculativos assim que assinados, explicou. Se seu marido tentar contestar depois, não terá como reverter facilmente. Com tudo preparado, substituímos cuidadosamente os documentos originais pelos novos nas exatas posições em que estavam no escritório. Gabriel me entregou também um pequeno gravador, do tamanho de um pendrive. Mantenha isso no bolso hoje à noite, instruiu. Quanto mais confissões conseguirmos capturar, mais forte será nosso caso. Depois que eles saíram, sentei-me na sala, uma estranha calma tomando conta de mim. Estava prestes a virar o jogo contra Jonas, usando suas próprias armas, a arrogância e o desprezo por minha inteligência. Parte de mim ainda temia as consequências se o plano desse errado, mas outra parte, uma parte crescente, sentia-se poderosa pela primeira vez em anos. Liguei para minha mãe e pedi que Juliana ficasse mais uma noite. Está tudo bem, mãe? Ela perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Minha mãe sempre suspeitou que algo estava errado em meu casamento, mas eu sempre neguei, protegendo Jonas e, de certa forma, protegendo minha própria vergonha. Vai ficar tudo bem, respondi, surpreendendo-me com a convicção em minha voz. Muito em breve, por volta das 6, recebi uma mensagem de Jonas dizendo que estaria em casa para o jantar, contradizendo o que havia dito de manhã. A mudança de planos me deixou alerta. Era típico dele alterar sua rotina para me pegar desprevenida, para manter o controle através da imprevisibilidade. Preparei o jantar mesmo assim, o mesmo frango assado que ele gostava, com batatas e uma salada simples. Arrumei a mesa como se fosse um dia comum, não o dia em que eu finalmente retomaria o controle da minha vida. Às 7h30, ouvi o carro estacionando. Verifiquei o gravador no bolso, o dispositivo de pânico no outro. As câmeras estavam funcionando. A equipe da delegada Renata posicionada a poucos metros do prédio, pronta para intervir ao primeiro sinal. Respirei fundo, repetindo mentalmente as orientações de Gabriel. Seja natural, não demonstre nervosismo. Deixe-o conduzir a conversa até o ponto que precisamos. Jonas entrou carregando uma sacola de papel. Para minha surpresa, havia uma garrafa de vinho dentro. Não o tipo barato que normalmente comprávamos, mas um rótulo caro que só havia visto em restaurantes sofisticados. Pensei em celebrarmos, anunciou colocando a garrafa na mesa. Fechei um negócio incrível hoje. Sorri, escondendo minha desconfiança. Jonas nunca celebrava comigo, a menos que tivesse segundas intenções. Que bom! Que negócio foi esse? Perguntei, fingindo interesse enquanto servia o jantar. Vendi uma frota inteira de carros para uma empresa de Campinas. Seu sorriso era autoconfiante enquanto abria o vinho. Comissão gorda, muito gorda. Fico feliz por você, respondi sentando-me à mesa. Ele encheu nossas taças, erguendo a sua em um brinde. Ao futuro? Ao futuro, sim, mas não o futuro que ele imaginava. Brindei mesmo assim, tomando um pequeno gole do vinho caro que tinha gosto de cinzas na minha boca. Viu os documentos que deixei? Perguntou casualmente depois de alguns minutos. Vi, respondi, mantendo a voz neutra. Estão no escritório. Não assinei ainda, queria perguntar antes o que exatamente estamos atualizando. Ele fez um gesto impaciente com a mão. Já te expliquei, é burocracia do banco, nada importante. Mesmo assim, gostaria de entender. São muitas páginas para uma simples atualização. Seus olhos se estreitaram levemente, avaliando-me. Estava testando os limites, algo que raramente fazia, e ele notou a mudança. Desde quando você se interessa por papelada bancária, Fernanda? Sua voz tinha uma nota de suspeita. Apenas quero entender o que estou assinando.
É natural, não acha? Jonas largou os talheres, inclinando-se sobre a mesa. O que está acontecendo com você? Desde seu aniversário está diferente. Era minha deixa. A oportunidade perfeita para levar a conversa na direção que precisávamos. Talvez eu esteja cansada de não saber o que acontece com o nosso dinheiro, Jonas. Nunca me conte nada sobre nossas finanças. Sobre como consegue manter esse estilo de vida vendendo carros usados. Seu rosto endureceu. Está questionando minha capacidade de sustentar a família? Não sua capacidade, respondi calmamente. Seus métodos. Por um momento pensei que ele explodiria. Em vez disso, sorriu. Um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Você não entenderia meus métodos, querida. O mundo dos negócios é complicado demais para uma enfermeira. Aquele desdém, aquela arrogância, era exatamente o que eu precisava provocar. Talvez eu entenda mais do que você pensa. Desafiei, mantendo-lhe o contato visual. Talvez eu saiba sobre os odômetros alterados, os contratos com juros ocultos, a conta nas Ilhas Cayman. O rosto de Jonas perdeu a cor momentaneamente, antes que ele recuperasse o controle. Seu punho bateu na mesa, fazendo os pratos e talheres saltarem. Você andou mexendo nas minhas coisas? Rugiu, levantando-se. Mantive-me sentada, forçando-me a permanecer calma, apesar do medo que ameaçava tomar conta. Não precisei mexer em nada, Jonas. Você fala ao telefone pela casa toda. Deixa papéis espalhados às vezes. Anos observando, escutando. Aprendi muito. Ele contornou a mesa lentamente, aproximando-se como um predador. Minha mão direita encontrou o dispositivo de pânico no bolso, pronta para acioná-lo se necessário. Você não sabe de nada, disse a voz baixa e ameaçadora. E vai esquecer essas ideias malucas agora mesmo. Ou o quê? Perguntei, surpreendendo a nós dois com minha ousadia. Vai me dar outro presente de aniversário? A menção àquelas palavras cruéis pareceu atingi-lo como um tapa. Por um momento, vi confusão em seus olhos. Não estava acostumado a ser confrontado, especialmente não por mim. Você está passando dos limites, Fernanda, advertiu, inclinando-se até seu rosto estar a centímetros do meu. Podia sentir o cheiro de álcool em seu hálito, misturado ao vinho caro. É melhor parar por aqui. Por quê? Tem medo que eu descubra mais sobre seus negócios? Sobre o apartamento no Guarujá que você mantém escondido? Sobre quanto exatamente você tem guardado naquela conta offshore? Seus olhos se arregalaram levemente, confirmação silenciosa de que eu havia acertado em cheio. Então, sem aviso, agarrou meu braço com força, puxando-me da cadeira. Quem te contou sobre isso? Andou falando com quem? A raiva em sua voz tinha um novo elemento: medo. E Jonas com medo era ainda mais perigoso. Ninguém me contou. Respondi tentando me soltar. Apenas juntei as peças. Ele me empurrou contra a parede, a dor irradiando por minhas costas. Seu rosto estava vermelho de fúria. Você vai assinar aqueles documentos agora mesmo, ordenou. E depois vamos ter uma conversa séria sobre você ficar xeretando onde não deve. E se eu me recusar a assinar? Sua risada foi seca, sem humor. Você realmente acha que tem escolha? Sempre temos escolhas, Jonas. Eu escolhi suportar seus abusos por anos, acreditando que não merecia algo melhor. Agora estou escolhendo dizer não. Foi como se algo quebrasse dentro dele. O último vestígio de controle desapareceu de seus olhos, substituído por uma raiva pura, animal. Seu punho se levantou e eu sabia o que viria a seguir. Esse é seu novo presente, já que o último não foi suficiente. Rosnou desferindo o golpe. Dessa vez estava preparada. Desviei no último segundo, fazendo com que seu punho atingisse a parede ao lado da minha cabeça. Ele urrou de dor e surpresa. Aproveitei o momento para escorregar para longe, criando distância entre nós. Sua vadia, gritou, avançando novamente. Acha que pode me desafiar? Acha que é mais esperta que eu? Mantive o móvel da sala entre nós, ganhando tempo. O dispositivo de pânico queimava em meu bolso, mas algo dentro de mim queria mais. Mais confissões, mais provas da verdadeira natureza de Jonas. Sou mais esperta do que você pensa, respondi. Esperta o suficiente para guardar evidências das suas fraudes, dos seus esquemas. Que evidências? Ele zombou, circundando a mesa como um lobo cercando sua presa. Documentos, gravações, material suficiente para te mandar para a cadeia por um bom tempo.
Ele parou, avaliando se eu estava blefando. Você não teria coragem. Tive coragem de suportar seus abusos por anos, Jonas. O que te faz pensar que não teria coragem de buscar justiça? Algo mudou em sua expressão. Um lampejo de incerteza, talvez até mesmo respeito relutante. Mas logo foi substituído por um sorriso calculista. Vamos fazer um acordo, propôs, sua voz subitamente calma, empresarial. Você me entrega essas supostas evidências, assina os documentos e eu te dou, digamos, 100 mil reais. Dinheiro suficiente para você e Juliana começarem uma nova vida longe daqui. 100 mil? Repeti, fingindo considerar a oferta. De todo o dinheiro que você acumulou com suas fraudes, oferece apenas migalhas? 200 mil, então, é minha oferta final. Percebi que ele estava nervoso, ansioso para resolver a situação rapidamente. Isso me deu confiança para pressionar mais. E o apartamento no Guarujá, e a chácara, e tudo mais que você escondeu durante nosso casamento? Ele deu um sorriso tenso. Você está em posição de fazer exigências, Fernanda? Pense bem. Sou um homem com conexões. Se essas evidências existem mesmo, seria muito fácil para mim fazer com que desaparecessem, junto com você, se necessário. A ameaça pairou no ar entre nós, pesada e real. Era o momento. Tinha gravado a ameaça explícita. Tinha as câmeras registrando tudo. Mas algo dentro de mim queria que ele admitisse mais. Queria ouvir da boca dele a confirmação de tudo que eu já sabia. Por que, Jonas? Perguntei, a voz mais suave agora. Por que os golpes? Por que a violência? Poderíamos ter tido uma vida normal, uma família feliz. Ele riu, um som cansado e cínico. Normal? Feliz? Acordar todo dia para trabalhar feito um idiota, vendendo carros usados pelo valor justo, ganhando uma miséria? A vida que você chama de normal é para os fracos, para os conformados. E bater na própria esposa. Isso é para os fortes. Seu rosto escureceu novamente. Você sempre precisou de disciplina. Sempre questionando, sempre duvidando. Como agora? Então é isso? Violência como forma de controle? Chame do que quiser. Ele deu de ombros como se discutíssemos o tempo e não anos de abuso. Funcionou? Não funcionou? Até ontem você era a esposa perfeita, obediente, sem perguntas, até que você me deu aquele presente de aniversário. Completei sentindo a raiva crescer dentro de mim, aquele soco e aquelas palavras cruéis. Por um breve momento, algo semelhante à vergonha cruzou seu rosto, logo substituído pela expressão dura de sempre. Você mereceu, respondeu simplesmente, e vai merecer muito pior se não me entregar essas evidências e assinar os documentos agora mesmo. Avançou novamente, mais determinado desta vez. Não havia mais para onde recuar. Minha mão encontrou o dispositivo de pânico e o apertei firmemente por 3 segundos. Jonas agarrou meus ombros, empurrando-me contra a parede com força suficiente para tirar meu fôlego. Última chance, rosnou, o rosto a centímetros do meu. Onde estão as evidências? Naquele momento a porta explodiu e a sala foi inundada por policiais uniformizados. Jonas foi arrancado de mim e jogado no chão, onde foi imobilizado rapidamente. Jonas Bastos, anunciou a delegada Renata, entrando na sala com autoridade. Você está preso por violência doméstica, ameaça, tentativa de agressão e extorsão. O choque no rosto dele ao ver os policiais, ao perceber que havia caído em uma armadilha, foi quase satisfatório. Quase. Isso é um engano, protestou, lutando contra as algemas. Ela está mentindo. Nós só estávamos discutindo. Temos tudo gravado, Sr. Bastos, respondeu Renata friamente. Suas ameaças, sua confissão sobre as fraudes, tudo. Enquanto os policiais o levantavam, Jonas me encarou com uma mistura de ódio e incredulidade. Você planejou isso? Sussurrou, a compreensão finalmente atingindo-o. Você me enganou. De pé, finalmente livre de seu domínio físico, permiti-me um pequeno sorriso. Aprendi com o melhor, respondi suavemente. Observei em silêncio enquanto os policiais levavam Jonas para fora do apartamento. Suas ameaças e protestos ecoavam pelo corredor, atraindo olhares curiosos dos vizinhos que espiavam discretamente pelas frestas das portas. Anos de segredos explodindo de uma vez.
A fachada cuidadosamente construída de família feliz, desmoronando aos olhos de todos. A delegada Renata aproximou-se, colocando gentilmente um cobertor sobre meus ombros. Só então percebi que estava tremendo, apesar do calor da noite de Ribeirão Preto. Acabou, ela disse com firmeza. Você conseguiu, Fernanda? Foi muito corajosa. Aquelas palavras simples desencadearam algo dentro de mim. Lágrimas que havia contido por anos começaram a fluir livremente. Não eram lágrimas de tristeza ou medo. Eram de alívio, de libertação, como uma represa que finalmente cede após conter um volume d'água impossível por tempo demais. Precisamos que venha à delegacia prestar depoimento formal, continuou Renata. Seu tom profissional, mas gentil. Mas isso pode esperar até amanhã, se preferir. Sacudi a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Não, quero fazer isso agora. Enquanto ainda tenho coragem, enquanto ainda está tudo fresco na memória. Gabriel apareceu na porta, pasta em mãos, expressão solene. Tem certeza? Seria compreensível se quisesse descansar primeiro. Esperei 5 anos para isso, respondi, minha voz encontrando uma firmeza que não reconheci. Não quero esperar nem mais um dia. Na delegacia, a realidade da situação finalmente começou a se estabelecer. Sentada em uma sala de depoimentos, com uma oficial tomando notas meticulosamente, revivi cada momento de abuso que pude lembrar. Cada empurrão, cada tapa, cada soco. As humilhações verbais, as ameaças, o controle financeiro sufocante. Anos de trauma condensados em um depoimento de 3 horas que ainda assim parecia incapaz de capturar toda a dimensão do pesadelo que vivi. Gabriel permaneceu ao meu lado durante todo o processo, ocasionalmente sugerindo detalhes relevantes para o caso que eu poderia ter esquecido. As evidências físicas, fotos dos hematomas atuais e antigos, laudos médicos, registros de atendimentos de emergência que atribuía a quedas e acidentes domésticos, foram anexadas ao processo. E quanto às fraudes financeiras, perguntei quando concluímos a parte relacionada à violência doméstica. Já acionamos o Ministério Público e a Polícia Federal, explicou Renata. Os documentos que você coletou são extremamente valiosos. Há evidências suficientes para abrir uma investigação completa sobre as atividades da concessionária e as contas offshore. Ele vai ficar preso? A pergunta que mais me atormentava finalmente escapou dos meus lábios. Renata e Gabriel trocaram olhares. Por enquanto, sim, respondeu o advogado. A prisão em flagrante por violência doméstica, somada às ameaças registradas, garante isso. Para mantê-lo detido, vamos solicitar prisão preventiva com base no risco que ele representa para você e sua filha, além do risco de fuga devido aos recursos financeiros ocultos e à gravidade dos crimes financeiros. E depois? Dependerá do juiz, naturalmente. Mas com as evidências que temos, é provável que ele permaneça detido durante o processo, principalmente se confirmarmos a existência dos recursos nas Ilhas Cayman, o que caracterizaria risco concreto de fuga. Assenti, processando a informação. A ideia de Jonas atrás das grades, privado do controle que tanto prezava, parecia irreal, quase uma inversão completa do universo que conhecíamos. E quanto a mim e Juliana, onde vamos ficar? Tenho medo que ele consiga pagar fiança, que volte. Não voltará ao apartamento, garantiu Renata. A medida protetiva já está sendo emitida, proibindo-o de se aproximar de você ou de Juliana, ou mesmo de entrar em contato por qualquer meio. Quanto à moradia, existem opções. Gabriel interveio. Lembra-se dos documentos que substituímos? Aqueles que Jonas queria que você assinasse? Assenti, lembrando-me da troca arriscada que havíamos feito. Bem, enquanto você prestava depoimento sobre a violência doméstica, recebi uma notícia excelente. Jonas assinou os documentos modificados sem perceber as alterações. Legalmente, o apartamento em que vocês moram agora está em seu nome, assim como o carro da família. É uma garantia inicial de segurança patrimonial. Fiquei boquiaberta. Ele realmente assinou sem ler? Gabriel sorriu. Como previmos, sua arrogância foi seu ponto fraco. Estava tão convencido de sua própria esperteza, tão certo de que você jamais compreenderia ou questionaria, que assinou sem verificar detalhadamente. Uma pequena vitória, mas significativa.
O pensamento de não precisar me preocupar com moradia imediata era um alívio imenso. E quanto ao resto? A conta nas Ilhas Cayman, o apartamento no Guarujá, a chácara, são questões mais complexas que levarão tempo para resolver judicialmente, explicou Gabriel. Mas tenho boas notícias também nesse frente. Como vítima de violência doméstica, e considerando que ele usava os recursos das fraudes para manter controle sobre você, a jurisprudência para garantir que parte significativa desses bens seja direcionada como indenização. Não será rápido, mas lutaremos por isso. Já passava da meia-noite quando saímos da delegacia. Tatiane esperava na recepção, o rosto marcado pela preocupação e alívio ao me ver. Abraçou-me longamente, sem palavras. Não eram necessárias entre nós. Você pode ficar na minha casa esta noite, ofereceu. Sacudi a cabeça. Preciso voltar ao apartamento. Preciso estar lá quando ligar para Juliana amanhã, contando o que aconteceu. Preciso começar a reconstruir nossa vida no mesmo lugar onde ela foi destruída. É importante para mim. Tatiane hesitou, preocupada. Tem certeza? As memórias são apenas isso agora. Memórias, respondi com firmeza. Não tem mais poder sobre mim. A delegada Renata garantiu que uma viatura ficaria estacionada em frente ao prédio durante a noite, como precaução adicional. Gabriel prometeu ligar pela manhã para discutirmos os próximos passos legais. O círculo de apoio que se formou ao meu redor nas últimas 48 horas contrastava dramaticamente com o isolamento que Jonas havia cuidadosamente criado ao longo de nosso casamento. Ao entrar no apartamento vazio, fui atingida por uma estranha mistura de emoções. As paredes que testemunharam silenciosamente anos de abuso pareciam diferentes agora. Não mais uma prisão, apenas estruturas inertes que poderiam ser repintadas, redefinidas, reclamadas. Caminhei lentamente pelos cômodos, observando os detalhes com novos olhos. O retrato de família na estante, com sorrisos forçados que escondiam a verdade. Os pequenos sinais de violência que haviam sido normalizados, o leve amassado na parede onde fui empurrada certa vez, o azulejo trincado no banheiro onde caí após um empurrão. No quarto, abri o guarda-roupa e comecei a recolher as roupas de Jonas, colocando-as em uma grande mala. Um ato simbólico, talvez, mas necessário. Cada peça removida do espaço que agora era verdadeiramente meu representava um pequeno passo na reconstrução da minha identidade. Entre os paletós alinhados, encontrei uma pequena caixa de madeira que nunca havia visto antes. Abri-a cuidadosamente e encontrei um conjunto de chaves, junto com documentos relacionados ao apartamento no Guarujá. Sorri ao perceber que Jonas, tão obsessivo em esconder suas fraudes, havia deixado para trás uma evidência tão crucial. Coloquei a caixa de lado para entregar a Gabriel no dia seguinte. Depois de empacotar as coisas de Jonas, tomei um banho longo e quente, como se pudesse lavar não apenas o suor daquele dia intenso, mas também os anos de medo e submissão. Enquanto a água corria pelo meu corpo, permiti-me chorar novamente. Não apenas pelo tempo perdido, mas também pela mulher que fui forçada a ser e pela mulher que agora tinha a chance de redescobrir. Era quase amanhecer quando finalmente me deitei. O lado da cama que pertencia a Jonas permaneceu vazio, um espaço físico que simbolizava o vazio emocional que ele sempre representou em nossa relação. Fechei os olhos, esperando que o sono trouxesse pesadelos como sempre acontecia. Em vez disso, caí em um sono profundo e sem sonhos pela primeira vez em anos. O toque do telefone me despertou por volta das 9 da manhã. Era minha mãe, a voz trêmula de preocupação. Fernanda, o que está acontecendo? A Juliana está inquieta. Diz que você ligou ontem pedindo para ela ficar mais uma noite sem explicar o motivo. E agora as vizinhas estão comentando que viram a polícia no seu prédio ontem à noite. Respirei fundo. Era hora de quebrar mais um ciclo. O do silêncio. Mãe, preciso que me escute com atenção. E preciso que traga Juliana para casa hoje à tarde. Tenho algo importante para contar a vocês duas. Meu Deus, o que aconteceu? É o Jonas! Ele fez alguma coisa com você? Fez, mãe. Durante anos. Mas agora acabou. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por um soluço contido. Eu sabia. Ela murmurou finalmente.
Sempre desconfiei. Aqueles machucados, suas desculpas vagas. Por que nunca nos contou, filha? Vergonha, medo. 1 milhão de razões que agora parecem tão pequenas comparadas à liberdade que estou sentindo. Combinamos que elas viriam após o almoço. Desliguei o telefone e fiquei contemplando a tarefa à minha frente. Explicar a Juliana que seu pai era um criminoso, um abusador, que agora estava preso. Seria uma conversa dolorosa, mas necessária. O fim dos segredos, o início da cura. Passei a manhã reorganizando o apartamento, removendo ou reposicionando objetos que carregavam memórias negativas. Era quase um ritual de purificação do espaço. O advogado Gabriel ligou como prometido, trazendo mais boas notícias. O juiz manteve a prisão preventiva de Jonas, informou. As evidências das fraudes financeiras, somadas ao flagrante de violência doméstica, foram suficientes para convencê-lo do risco de fuga e da periculosidade. E quanto à concessionária? Perguntei. A Polícia Federal já iniciou uma operação. Parece que Jonas não era o único envolvido nos esquemas. O gerente e 2 vendedores também foram detidos esta manhã. Um império construído sobre fraudes e mentiras, desmoronando como um castelo de cartas. Havia uma certa justiça poética nisso. Fernanda, continuou Gabriel, seu tom mais sério. Há algo importante que precisamos discutir. Os documentos que encontramos sobre a conta nas Ilhas Cayman indicam que Jonas movimentou quase 2 milhões de reais nos últimos 3 anos. A quantia me deixou atônita. 2 milhões? Como ele conseguiu esconder tanto dinheiro? Através de uma rede complexa de empresas de fachada e laranjas. O esquema parece maior do que imaginávamos inicialmente. A boa notícia é que, com base nas leis de combate à lavagem de dinheiro e nas disposições sobre violência patrimonial contra a mulher, temos um caso forte para solicitar o bloqueio e eventual repatriação desses valores em seu benefício. O que isso significa em termos práticos? Significa que, se tivermos sucesso, você e Juliana terão segurança financeira. Não apenas para recomeçar, mas para prosperar. Pense nisso como uma reparação pelos anos de abuso, pela carreira que você poderia ter desenvolvido se não estivesse presa naquela situação, pela educação que Juliana merece. Após desligar, fiquei contemplando essa nova possibilidade. Dinheiro que Jonas acumulou através de atividades criminosas, usado para nos controlar e subjugar, agora potencialmente transformado em instrumento de nossa libertação. A ironia não me escapou. Por volta das 2 da tarde, a campainha tocou. Minha mãe e Juliana estavam no corredor, ambas com expressões tensas e preocupadas. Juliana correu para meus braços assim que abri a porta, seus olhos adolescentes já marejados de lágrimas antecipadas. Mãe, o que está acontecendo? A vovó não quis me contar nada no caminho. Cadê o pai? Conduzi-as até a sala, onde havia preparado chá e biscoitos. Uma normalidade superficial para amortecer a dureza da conversa que viria. Sentamos as 3 no sofá, Juliana entre mim e minha mãe, como se inconscientemente já estivéssemos criando uma rede de proteção ao seu redor. Juliana, comecei, segurando suas mãos. Seu pai foi preso ontem à noite. Seus olhos se arregalaram, a incompreensão dando lugar ao choque. Preso? Por quê? O que ele fez? Respirei fundo, buscando as palavras certas, diretas, mas não cruéis, honestas, mas adequadas para seus 15 anos. Por 2 razões. A primeira é que ele cometeu fraudes na concessionária. Alterava a quilometragem de carros, manipulava contratos, escondia dinheiro em contas secretas no exterior. Juliana assentiu lentamente. Para minha surpresa, não parecia completamente chocada com essa parte. Eu meio que suspeitava disso, admitiu baixinho. Ouvi ele falando ao telefone algumas vezes sobre ajustar os números. E uma vez vi ele mexendo no painel de um carro com uma ferramenta estranha. Minha mãe apertou o ombro de Juliana gentilmente, encorajando-a a continuar. Mas tem mais, não é? Perguntou minha filha, seus olhos fixos nos meus. É por isso que você está com esse machucado no rosto. Não foi um acidente, foi? As lágrimas vieram novamente, mas não tentei escondê-las desta vez. Juliana merecia ver a verdade, em todas as suas formas. Não foi um acidente. E não foi a primeira vez. Seu pai, ele me agredia, física e emocionalmente. Por anos.
Juliana fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de tristeza e alívio em seu olhar. Eu sabia, sussurrou. Ouvia os gritos, os barulhos, via seus machucados. Mas você sempre dizia que estava tudo bem, que tinha sido um acidente. Sinto muito por ter mentido para você, filha. Estava tentando protegê-la. Mas quem te protegia, mãe? Sua pergunta, tão simples e tão devastadora, penetrou diretamente em meu coração. Ninguém, respondi honestamente. Até agora, até eu decidir que era hora de proteger a nós duas. Contei então, em termos cuidadosos, sobre o plano que havíamos executado, a armadilha que preparamos, a libertação que finalmente conquistamos. A cada revelação, o semblante de Juliana alternava entre choque, raiva e, surpreendentemente, orgulho. Você foi muito corajosa, disse ela finalmente, abraçando-me com força. E sinto muito por não ter percebido antes o quanto você estava sofrendo. Não, meu amor. Não era sua responsabilidade perceber. Era minha responsabilidade protegê-la. E foi o que tentei fazer da única maneira que conhecia na época. Minha mãe, que permanecera em silêncio durante quase toda a conversa, finalmente falou, sua voz embargada pela emoção. E agora? O que acontece com vocês duas? Olhei ao redor, para o apartamento que agora era verdadeiramente nosso, e depois, para minha filha, cujo rosto, apesar das lágrimas, já mostrava sinais da mulher forte que seria. Talvez porque tivesse testemunhado, finalmente, sua mãe encontrando a própria força. Agora reconstruímos, um dia de cada vez, sem medo, sem segredos, sem violência. Apenas nós, vivendo a vida que sempre merecemos. Naquela tarde, as 3 gerações de mulheres da minha família sentaram-se juntas na sala que antes era palco de tanto terror e começamos a tecer planos para um futuro que, pela primeira vez, parecia verdadeiramente pertencer a nós. Já se passaram 6 meses desde aquela noite em que finalmente libertei a mim mesma e a minha filha do ciclo de violência que dominava nossas vidas. 6 meses de reconstrução, de cura, de redescobertas diárias sobre quem realmente somos quando não vivemos sob o peso constante do medo. Muita coisa aconteceu nesse período. O processo criminal contra Jonas segue seu curso, com as evidências que coletei, formando a base de uma acusação sólida, tanto por violência doméstica quanto por crimes financeiros. Ele permanece detido, sem direito à fiança, considerado um risco de fuga devido às conexões internacionais e recursos ocultos. A operação da Polícia Federal na concessionária revelou um esquema ainda maior do que imaginávamos. Mais de 50 carros com odômetros adulterados, contratos fraudulentos, lavagem de dinheiro. Outros funcionários também foram indiciados. Alguns fizeram acordos de delação premiada que apenas fortaleceram o caso contra Jonas. Quanto à conta nas Ilhas Cayman, o processo de repatriação do dinheiro está em andamento. É lento, burocrático, mas promissor. O juiz já determinou o bloqueio preventivo dos valores, impedindo que Jonas ou seus cúmplices tenham acesso aos recursos. Gabriel, o meu incansável advogado, acredita que conseguiremos transferir esses valores para um fundo de indenização até o final do ano. O apartamento no Guarujá foi colocado à venda por determinação judicial, com os recursos destinados a cobrir parte das multas e reparações. A chácara, que descobrimos estar em nome de um laranja, o irmão de Jonas, Cláudio, também está sob investigação. As evidências indicam que foi adquirida com dinheiro proveniente das fraudes. Mas além das questões legais e financeiras, o mais importante foi a transformação em nossa vida cotidiana. Juliana e eu passamos por terapia, individualmente e juntas. Aos poucos, fomos desmontando as estruturas mentais que anos de abuso haviam construído. Ela aprendendo que relacionamentos saudáveis não se baseiam em controle e medo. Eu redescobrindo minha identidade para além do papel de vítima. Voltei a estudar. Inscrevi-me em um curso de especialização em enfermagem que sempre quis fazer, mas que Jonas considerava desnecessário e caro. Juliana melhorou significativamente na escola, seu desempenho acadêmico refletindo a nova paz que encontramos em casa.
Recentemente, ela me confessou que quer estudar direito no futuro, inspirada pelo trabalho de Gabriel e da delegada Renata. Nossa rede de apoio se expandiu. Além de Tatiane, minha fiel amiga desde o início, agora tem um grupo de mulheres, algumas também sobreviventes de violência doméstica, com quem posso compartilhar experiências e esperanças. Minha mãe mudou-se temporariamente para um apartamento próximo ao nosso, recuperando o tempo perdido como avó e me ajudando nos momentos em que o peso das memórias ainda se torna insuportável. O apartamento também passou por transformações. Repintei as paredes, mudei a disposição dos móveis, substituí objetos que carregavam memórias dolorosas. O local que antes era cenário de terror tornou-se gradualmente um santuário, um espaço verdadeiramente nosso. Há 2 semanas recebi um convite surpreendente. A delegada Renata me pediu para compartilhar minha história em um programa de treinamento para novos policiais da Delegacia da Mulher. Trêmula, nervosa, mas determinada, falei durante 1 hora sobre os sinais sutis de abuso que geralmente passam despercebidos, sobre como o isolamento e a dependência financeira são armas poderosas nas mãos de abusadores, sobre a importância de uma abordagem humanizada quando uma vítima finalmente busca ajuda. No final da palestra, uma jovem policial se aproximou com lágrimas nos olhos. Sua história salvou minha irmã, confessou. Eu estava no plantão quando você veio registrar o boletim de ocorrência. Naquela noite, liguei para minha irmã e reconheci todos os sinais que você descreveu. Ela saiu de casa na semana seguinte. Foi naquele momento, ouvindo como minha dor já havia se transformado em instrumento de libertação para outra pessoa, que tive a ideia de ampliar meu alcance. Usar o dinheiro da indenização não apenas para nossa segurança financeira, mas para criar uma fundação, a Novo Amanhecer, dedicada a auxiliar mulheres em situação de violência doméstica a encontrarem os recursos práticos para escapar: assessoria jurídica, moradia temporária, qualificação profissional, suporte psicológico. O soco que recebi no meu aniversário de 40 anos não foi apenas o estopim para minha libertação pessoal. Foi o início de um propósito maior que agora guia minha vida. A dor que carreguei por anos transformou-se em força, em sabedoria, em instrumento de mudança. Esta é minha história. Uma história de abuso e submissão que se transformou em libertação e renascimento. Compartilho-a não apenas como desabafo ou catarse, mas como farol para outras Fernandas que possam estar assistindo, presas em suas próprias prisões invisíveis, convencidas de que não merecem ou não podem ter uma vida diferente. A você que está aí, talvez reconhecendo sua própria realidade nas minhas palavras, quero dizer: existe saída, existe apoio, existe vida, verdadeira vida além do abuso. O primeiro passo é o mais difícil, mas você não precisa dá-lo sozinha. Se minha história tocou seu coração, ou fez você refletir sobre sua própria situação, ou a de alguém próximo, peço que se inscreva aqui no canal Vingança do Dia. Cada inscrição não é apenas um número, é um sinal de que estas histórias importam, de que estas vozes precisam ser ouvidas. É também uma forma de garantir que mais relatos como o meu cheguem a quem precisa escutá-los. Deixe seu comentário abaixo. Conte-me o que você faria no meu lugar, se já viveu algo semelhante, ou simplesmente o que sentiu ao ouvir minha história. Seus comentários me ajudam a entender o impacto dessas narrativas e a moldar futuros conteúdos que possam realmente fazer a diferença. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Pode parecer um gesto simples, mas ajuda tremendamente na divulgação desta e de outras histórias semelhantes, ampliando nosso alcance para mais pessoas que possam estar precisando exatamente desta mensagem hoje. Visite também nossos outros vídeos aqui no canal. Cada história compartilhada é única, mas todas carregam uma mensagem comum: a de que sempre há esperança, sempre há possibilidade de mudança, sempre há um caminho para fora da escuridão. E se você puder, por favor, considere contribuir com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter este canal funcionando e trazendo conteúdo diário. Produzir estes vídeos exige tempo, dedicação e recursos. Sua contribuição, por menor que seja, nos ajuda a continuar este trabalho, alcançando mais pessoas,
contando mais histórias que precisam ser ouvidas. Isso faria uma diferença enorme para que possamos expandir nosso alcance e ajudar mais mulheres através destas narrativas. Lembre-se, sua história também importa, sua dor também merece atenção, sua libertação também é possível. Às vezes, tudo o que precisamos é ver alguém que atravessou o mesmo inferno e sobreviveu para acreditar que também podemos fazer essa travessia. Obrigada por me ouvir até aqui, por dividir comigo estes momentos dolorosos e também os de esperança. Se minha história ajudar ao menos uma pessoa a encontrar a coragem que eu demorei tanto para descobrir, todo esse percurso terá valido a pena, porque a verdadeira vingança não é devolver a violência com mais violência. A verdadeira vingança é recuperar sua própria vida, sua dignidade, sua capacidade de sorrir sem medo. A verdadeira vingança é usar sua dor para transformar não apenas sua realidade, mas também a de outros. Esta foi minha história no Vingança do Dia. Aguardo você nos próximos vídeos e espero ler seus comentários logo abaixo. Juntos, podemos quebrar o ciclo de violência e construir relacionamentos baseados no respeito e no amor verdadeiro. Até o próximo vídeo.